Ok. Você pode centralizar a minha imagem inicialmente? Já está no ar, né? Sim. Já temos pessoas acompanhando? Sim. Você pode centralizar a minha imagem inicialmente? Pode falar, Ricardo. Olá, boa noite. Eu sou Ricardo Andrade, sou professor do Centro de Formação de Professores e membro do NUPEF. Esta é a nossa primeira live do primeiro ciclo internacional de debates sobre a Covid-19. Utopias e distopias, o mundo pós-Covid-19. O NUPEF completa este ano 10 anos de existência, com atividades de pesquisa, de extensão, e este evento faz parte dos eventos comemorativos dos 10 anos do NUPEF. Eu gostaria de destacar que esta é uma parceria do NUPEF, o Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica, com o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, em Huambo, Angola. Gostaria também de fazer alguns agradecimentos à direção do Centro de Formação de Professores, a professora Creuza Souza, à gestão de extensão do Centro de Formação de Professores, a professora Cíntia Cardial, ao colegiado do curso de Filosofia, o professor José João, à APUR, o nosso sindicato, através do seu presidente, o professor Davi Romão, à Unisba, à RH, consultoria, que nos auxiliaram na organização do evento. Este primeiro ciclo ocorre de hoje até o dia 25, até o próximo sábado. No nosso evento de hoje, nós teremos os professores, a professora Glória Teixeira, do Instituto de Saúde Coletiva, e o professor Naumar Almeida, com o tema A Pandemia, Covid-19, como ruptura ecossocial global. Eu gostaria de avisar também que amanhã nós teremos live também, no mesmo horário, embora seja um feriado, mas vamos ter uma live chamada Técnica, Tecnologias Digitais e Finitude do Ser em Tempos de Pandemia, com o professor Daniel Ramos, do NUPEF, e o professor Leonardo Nascimento, da UFBA. Eu desejo, então, uma boa noite a todos, agradeço a participação de todos, agradeço especialmente a participação da professora Glória Teixeira, do professor Naumar, e desejo um bom debate e uma boa noite para vocês. Boa noite. Bom, boa noite. Eu, primeiramente, quero agradecer a presença dos nossos convidados, né? Eu sou o professor Rafael dos Reis Ferreira, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica, do PEF. Então, agradeço a presença dos nossos convidados, que muito nos agrada aqui, a professora Maria Glória, professor Naumar. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso magnífico reitor, que já está aqui, professor Fábio Josué. Professor Fábio? Oi. Boa noite a todos e todas. Eu queria, então, saudar o professor Ricardo Henrique, coordenador desse primeiro ciclo internacional de debates, Utopia e Distopias, o mundo pós-Covid-19. Queria saudar também o professor Rafael Reis, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Filosofia, no PEF, do CFP. Saudar também o professor José João, coordenador do curso de licenciatura em Filosofia do CFP. Saudar também a professora Creuza, diretora do CFP. Saudar especialmente o diretor-geral do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, de Angola, professor Inácio Valentim, e saudar também os nossos convidados de hoje,
que proferirá sobre o tema a pandemia Covid-19 como ruptura ecossocial. O professor Naumar Almeida, reitor da UFBA, e a professora Maria da Glória Teixeira, também da UFBA. Queria saudar também os demais professores das instituições envolvidas nesse ciclo internacional de debates, os estudantes, enfim, toda a comunidade e aqueles que nos assistem. Queria agradecer especialmente ao professor Inácio Valentim, do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente de Angola, por esse esforço nessa promoção conjunta, juntamente com a UFRB, desse evento. Esse contexto da Covid tem nos levado a nos reinventar, e uma das ações que têm sido forjadas nessa conjuntura tem sido um instrumento bastante utilizado, portanto, louvar essa iniciativa do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, em parceria com no PEF da UFRB, na promoção desse ciclo internacional de debates, que, como foi dito aí pelo professor Ricardo, se inicia hoje e se prolonga até o próximo sábado. Então, eu queria parabenizar os organizadores do evento, desejar boas-vindas aí e agradecer aos nossos participantes que estarão conosco hoje e no dia seguinte, sábado, e desejar a todos um bom e profícuo ciclo internacional de debates sobre a temática Utopia e Distopias, o mundo pós-Covid-19. Um grande abraço e boa noite. Obrigado, professor Fábio Josué. Agora eu passo a palavra ao professor Dr. Inácio Valentim. Professor, quero agradecer a parceria com o NUPEF, Instituto Sol Nascente, de Huambo, Angola. Essa parceria começou no ano passado, né, no evento Literatura e Filosofia, e tende a se prorrogar, a continuar nessa parceria. Espero que a gente possa se fortificar ainda mais, né? Por favor, professor. Olá, muito boa noite a todos. Queria agradecer de forma efusiva à universidade, na pessoa do reitor, o professor Dr. Fábio Josué, e agradecer também de modo muito especial ao professor Ricardo, que quis que nós pudéssemos efetivamente estar com vocês agora, neste momento. Nós somos uma instituição jovem e só podemos ficar grande e crescer estando naturalmente na companhia dos grandes. E a vossa universidade é uma universidade grande em termos de impacto, por aquilo que nós temos vindo a acompanhar, e de modo que estamos bastante agradecidos por este gesto que vocês estão a ter para conosco, não só para expandir o vosso saber, mas também para permitir que aqueles que sabem menos possam naturalmente ter oportunidade para poder aprender com vocês. Então, mais uma vez, agradeço esta grandíssima oportunidade que deram à universidade e toda a nossa equipe. Muito obrigado e desejo muita sorte para os que estão agora a abrir, portanto, este evento. Sei pelo currículo que são gente muito avalizada, mas como há um ditado, um adágio latino que diz sempre: ai dos que começam, porque nós vamos seguir e estamos à espera, naturalmente, de poder seguir em passos firmes. Muito obrigado mais uma vez ao professor Ricardo, a toda a equipa organizadora e ao magnífico reitor. Obrigado.
Obrigado, professor. Agora, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da professora, nossa convidada, né? A professora Glória Teixeira. A professora Glória tem um extenso currículo, uma extensa formação. A professora Glória é médica, graduada na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, em 1973. Ela tem mestrado em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendeu seu mestrado em 1977. Tem doutorado em saúde pública na área de concentração em epidemiologia, no Instituto de Saúde Coletiva, na Universidade Federal da Bahia. Detentora de pós-doutorado na Case Western Reserve University, em Cleveland, Estados Unidos. Coordenadora nacional da Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde entre os anos de 1991 a 1994. Ganhou o prêmio Fred Soper, Excelência em Literatura de Saúde e Educação, Fundação Pan-Americana, em 1994, com o artigo Epidemia, Gastroenterite, na barragem de Itaparica, Bahia, Brasil. Vencedora do Prêmio de Ciência e Tecnologia para o Sistema Único de Saúde, em 2000. Recebeu do Ministério da Saúde a Medalha de Mérito Médico da República Federativa do Brasil, em 2009. Foi diretora eleita do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, entre 2005 e 2009, onde é atualmente professora titular, graduação e pós-graduação, e pesquisadora na área de epidemiologia. Entre 2013 e 2015, foi coordenadora do programa de pós-graduação em saúde coletiva, único programa no Nordeste, Norte e Nordeste do país, com grau máximo, nota 7, no sistema de avaliação da CAPES. Tem grande experiência em investigação científica, especialmente no campo de epidemiologia em doenças infecciosas e saúde pública, com foco principal nos seguintes temas: dengue, doença de Chagas, vigilância em saúde pública e, mais recentemente, chikungunya e zika. Sua produção acadêmica soma mais de 100 publicações, que inclui artigos completos e periódicos, livros, capítulos de livros, livros organizados, entre outros. Ela tem certificado emitido pela FAPESB, pela Fundação de Apoio à Pesquisa, como um dos 3.000 cientistas brasileiros mais citados no Google Escolar. Por portaria do Ministério do Estado da Bahia, participa de 2 comitês de peritos desse ministério: a avaliação da Secretaria de Vigilância em Saúde e do Programa Nacional de Controle de Dengue. Professora, é um imenso prazer tê-la conosco. Me desculpe, assim, aos participantes, né, ler esse extenso currículo, né, mas no contexto em que a ciência está sendo, os cientistas são pouco ouvidos, né, as pessoas têm dado pouco crédito à ciência. Eu acho que é mais do que vale a pena a gente ler esse extenso currículo que a senhora detém, né. Então, eu gostaria de passar a palavra para a senhora, e depois, após a sua apresentação, aí eu passo em seguida a palavra para o professor Naumar, e depois abrimos para as questões. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Rafael, pelas palavras carinhosas e de valorização da ciência. Não porque eu faça ciência, eu sempre digo que eu gosto muito da pesquisa, mas eu me sinto muito uma pessoa ligada aos serviços de saúde e gosto e sempre trabalhei na área de investigação de epidemias de dengue, epidemias de gastroenterite. Eu sempre trabalhei na área de vigilância epidemiológica e realmente essa epidemia de Covid, ela está se mostrando muito diferente por alguns aspectos do agente infeccioso. Antes disso, eu queria agradecer muito ao convite, né, e essa oportunidade de estar falando não só para brasileiros, mas também para os angolanos, e dizer que para mim é uma honra, né, fazer isso, e se eu puder contribuir com alguma coisa, eu vou ficar feliz. Bem,
Esse vírus, o problema desse vírus, eu acho que não é tanto a letalidade, a gravidade. O problema desse vírus é a velocidade de transmissão e a sua infectividade, ou seja, ele se transmite muito rapidamente, então ele está se disseminando também de forma muito rápida. Não é à toa que o mundo inteiro está em alerta, o mundo inteiro está dando muita atenção e, por não dizer, estamos no pânico, o pânico de uma grande epidemia que, apesar de ter sido anunciada pela Organização Mundial de Saúde há 2 anos atrás, de que nós teríamos uma grande epidemia, uma grande pandemia, a forma como a humanidade se organiza, está organizada, ela não está preparada para atender a uma possibilidade de contenção e de atendimento aos casos. Esse vírus, ele é um vírus muito que nós estamos com muito pânico, porque quando ele contamina muitas pessoas, mesmo que apenas em torno de 20% façam formas, digamos, com sintomatologia, esses casos, eles são casos, uma parcela deles são casos graves e que pegam, né, e que levam a óbito os nossos idosos. A grande maioria dos óbitos são em idosos. E mais recentemente nós estamos vendo que os jovens jovens que eu falo, abaixo de 60 anos, 30 anos, 40 anos, que têm sobrepeso, eles também estão sendo muito vitimados por essa doença. Então, essa questão de que ela causa casos graves, que necessitam de atenção de alta complexidade, ou seja, de unidades de tratamento intensivo, ela está colocando nossa rede de serviços de saúde, principalmente daqueles países que não têm uma rede de serviços de saúde universal, está colocando em xeque a forma como a humanidade organizou e organiza a sua rede de serviços de saúde. Por ter entendido de que saúde é um direito de todos, dever dos estados, dever das nações, cuidar da saúde dos seus cidadãos. E esse vírus está colocando sob risco não só as parcelas mais vulneráveis das sociedades, mas também as parcelas, digamos, mais aquinhoadas, que têm maior possibilidade de recurso. Isso está colocando em alerta. Então, tem isso. E, nesse momento, quase toda a humanidade está sob risco de ser atingida devido à velocidade de transmissão desse vírus. Eu acho que Naumar vai falar sobre a progressão geométrica, né, dessa epidemia, lembrar que uma pessoa infectada pode contaminar em torno, em média, 3 pessoas. Então, essas 3 contaminarão 9, essas 9 contaminarão 27, e por aí vai nessa progressão geométrica. Nós não temos, e como é uma doença que é transmitida pessoa a pessoa, a única forma da gente conter essa epidemia é o de nos afastar que também está trazendo impactos econômicos todas as áreas acometidas, a todos os países que são acometidos. Isso coloca, né, na ansiedade. Eu não sei se estão ouvindo. Vocês estão ouvindo direitinho, Rafael? Porque o vídeo está falhando. Rafael, você está com o seu microfone fechado. Ok. Sim, a gente está ouvindo, mas tá a sua internet está um pouco lenta, mas agora está melhor. Está melhor, né?
Sim. Então, essa característica da transmissibilidade, da infectividade, é muito desesperador para uma doença, um vírus novo, que nós não dispomos de vacina, que nós não dispomos ainda de nenhuma terapêutica. Não adianta estar falando que cloroquina, que ivermectina, não temos nenhum tratamento específico. O único tratamento que realmente a gente ainda pode dar é o que a gente chama do tratamento de suporte, de apoio para os pacientes conseguirem respirar direito nas unidades de terapia intensiva com respirador. Então, em uma situação onde muitas cidades inclusive bem desenvolvidas como na Europa, países desenvolvidos como os Estados Unidos, cidades consideradas ícones do capital como a New York, está sofrendo uma epidemia com óbitos, inclusive óbitos que vão sendo sepultados em valas comuns, não é uma epidemia comum, não é uma epidemia de fácil enfrentamento. E aí é que nós precisamos nos organizar, não só como em busca de informações corretas, informações, quando eu falo informações de casos, e informações científicas, para que possamos avançar a passos, digamos, um pouco mais seguros para mitigar os efeitos dessa epidemia. Então, é importante que nós saibamos que o período de incubação é antes de 7 dias a 10 dias, antes das pessoas começarem a apresentar os sinais, e que as pessoas, mesmo que não apresentem sinais e sintomas da doença, podem contaminar outras pessoas. Isso é um dado que, do ponto de vista da epidemiologia da doença, é fundamental. Saber que pessoas que estão sem tossir, sem os sinais da gripe, porque corona se apresenta, se manifesta sob a forma de uma síndrome gripal, o novo coronavírus. E é possível que não estejamos com os sinais e sintomas, mas estejamos contaminando outras pessoas. Daí porque está se provando cientificamente que a única medida que, nesse momento, tem que ser implementada, e implementada com rigor e nos espaços onde tem transmissão comunitária ou transmissão populacional, ou seja, onde o vírus já começou a circular, a transmitir, tem que se empregar o isolamento, o distanciamento social, para que uma pessoa não contamine a outra e aquela não vá contaminar mais três, e vai em multiplicação. Então, é a única forma científica, não é de impedir todas as infecções, é de diminuir o pico da epidemia, o crescimento da epidemia. Para quê? Para que os serviços de saúde consigam atender aos casos graves e, assim, conseguir reduzir o número de óbitos. Então, o mais importante nesse momento é isso, e, claro, continuar apoiando as populações mais vulneráveis, daí o papel do Estado, dos Estados, de criar condições para que as pessoas possam fazer o isolamento social, o distanciamento social, que não chega a ser um isolamento, como Naumar bem explica no artigo que ele publicou ontem de ontem. Então, é um distanciamento social, mas é um distanciamento físico, porque ao mesmo tempo de casa ou naquelas profissões onde não pode parar de ir ao trabalho, como são os profissionais de saúde, os coletores de lixo, distribuidor de mercadorias, ou em qualquer espaço onde nós estejamos, nós temos que ter distanciamento físico, porém grande coesão social. Isso é fundamental
para que a humanidade e a nossa nação, os nossos governos consigam, né, reduzir, diminuir o impacto que essa epidemia está tendo sobre não só a letalidade, mas sobre as questões econômicas e para que poupe o máximo possível as camadas menos favorecidas e as populações mais vulneráveis, como os moradores de rua, como a população carcerária, né? Pessoas que não têm como, que são os ambulantes, que não têm como sobreviver se não conseguir vender a sua mercadoria, porque não tem a proteção social, né, da famosa carteira assinada. Então, isso é importante. Então, é que, nesse momento, do ponto de vista mais geral, eu gostaria de afirmar, é uma pandemia grave, é uma pandemia que nós não temos data para acabar, porque nós não temos imunidade coletiva, né? Ela está começando a instituir um pouquinho de imunidade nos lugares onde o vírus já circulou com maior força, e que ela vai continuar, mas que nesse momento nós precisamos reduzir o crescimento da epidemia para nos preparar cada vez mais para enfrentar e para que tenhamos tempo da ciência produzir um fármaco e uma vacina para controlar esse grave e grande problema de saúde pública que está afetando todo o globo. Eram essas palavras iniciais e estou aqui para responder e ouvir o meu professor Naumar de Almeida Filho. Você está com o microfone fechado, Rafael. Tá. Obrigado. Sua fala foi muito esclarecedora. É uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco, viu? Eu vou passar, então, agora a palavra para o professor Naumar, mas antes eu vou dedicar um espaço à sua apresentação, né, sua formação. Professor Dr. Naumar de Almeida Filho, USP, é professor titular de epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, médico, mestre em saúde comunitária, PhD em epidemiologia, doutor de ciência honoris causa pela McGill University, Canadá, professor visitante nas seguintes universidades: Universidade da Carolina do Norte, Universidade da Califórnia em Berkeley, Universidade de Montreal e Universidade de Harvard. Primeiro titular da Cátedra Juan César Garcia, da Universidade de Guadalajara, México. Professor convidado da Maestria em Epidemiologia da Universidade Nacional de Lanús, Argentina. Pesquisador no campo da epidemiologia de transtornos mentais, particularmente o efeito de raça, racismo, gênero e classe social sobre a saúde mental. Pesquisador nível 1A do CNPq desde 1986. Sua produção científica totaliza 347 trabalhos publicados, incluindo 190 artigos em periódicos científicos, 58 em revistas estrangeiras e 137 capítulos em coletâneas especializadas, 23 no exterior, além de 20 livros técnicos, 5 no exterior. Recebeu 29 laureas e comendas de âmbito nacional e internacional. Sua produção acadêmica destaca-se uma série de livros, textos sobre o método epidemiológico, por exemplo, vamos destacar alguns livros, né? Epidemiologia e Saúde, Introdução à Epidemiologia, Epidemiologia e Saúde, Fundamentos, Métodos e Aplicações, entre outros livros, né? Foi reitor da Universidade Federal da Bahia, entre 2002 e 2010, e da Universidade Federal do Sul da Bahia, entre 2013 e 2017. Desde então, tem focalizado sua produção acadêmica em estudos sobre a universidade e sua relação com a sociedade, destacando-se os seguintes livros: Universidade Nova, Textos Críticos e Esperançosos, A Universidade do Século XXI para uma Universidade Nova, entre outros livros, né?
Atualmente é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino e na Pesquisa, Inovação em Tecnologia e Equidade em Saúde, e atua como pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, onde desenvolve estudos sobre a relação entre universidade, história e sociedade. Obrigado, professor, pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. Passo, então, a palavra para o senhor. Bom, eu agradeço, Rafael, e como Glória, essa carinhosa apresentação, até relembrando aí meus laços históricos com a UFRB. Vou entrar direto no assunto e tentar discutir um pouco o que significa uma pandemia. Na verdade, uma pandemia é uma epidemia mais globalizada, uma epidemia que se internacionaliza, que atravessa fronteiras. E, de fato, é composta por várias epidemias sucessivas. Nesse momento, o Brasil está tendo uma epidemia desse coronavírus em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, outra em Fortaleza, outra no Amazonas, e várias outras estão se formando, inclusive aqui na Bahia. Uma pandemia é um fenômeno muito complexo, é um fenômeno que a gente pode dizer assim, é um processo total, porque incorpora múltiplas dimensões, ele tem o que a gente chama de multiplanidade, os eventos ocorrem em diferentes níveis de organização da realidade, e também, para que seja razoavelmente bem entendido, ele precisa do aporte de muitos saberes. Por isso, a gente pode dizer que uma pandemia, as epidemias já, mas a pandemia mais ainda, é um objeto transepistêmico. A gente precisa de compreensões múltiplas e muitas vezes até conflitantes sobre esse mesmo objeto de conhecimento. No título dessa nossa conversa, eu sugeri chamarmos a Covid-19 como uma ruptura ecossocial. É uma ruptura ecológica, claramente. É um novo organismo que aparece, emerge na Terra, na biosfera. E esse novo organismo encontra organismos que já estão aqui, entre eles a espécie humana. Então, vai passar um certo tempo até que os dois se adaptem, porque para o micro-organismo não há nenhum interesse em que aquele outro ser que lhe hospeda seja extinto. Por isso que as epidemias de doenças com a letalidade muito alta, elas tendem a ter pouca transmissibilidade, e é o que Glória estava falando. A própria, digamos, suavidade da Covid-19 nesse momento, o grande fator de torná-la pandêmica. Por exemplo, pega um exemplo recente, o vírus Ebola, na própria África, a virulência tão alta, a patogenicidade tão extrema e a letalidade tão intensa, que muitas vezes extermina a população de um território e não tem a possibilidade de se reproduzir e de alguma forma, se difundir para outras realidades. Mas também essa pandemia é uma ruptura social, porque para que as sociedades sejam capazes de proteger os seus membros, uma série de medidas que, de algum modo, subvertem a maneira como a sociedade se organizava. E até aspectos muito fundamentais da sociedade, como, por exemplo, a base econômica. A base econômica no mundo está totalmente desmontada pelo aparecimento desse micro-organismo, né? Eu sei que há uma discussão muito intensa, praticamente todos os grandes filósofos em atuação estão escrevendo coisas sobre essa pandemia, mas isso é até um pouco da tradição dos filósofos. Muitos escreveram sobre epidemias e pandemias em outros momentos da história, mas muitos estão falando na pós-pandemia, quer dizer, como é que vai ser o mundo quando essa grande transformação, ou essa grande ruptura, de algum modo for acomodada ou se incorporar, não só no cotidiano dos sujeitos, mas na própria história da humanidade.
E aí tem duas vertentes que esses filósofos exploram. Um é a vertente da renormalização. Muita gente acha que vamos voltar ao mundo tal como era antes da pandemia. E outros pensam na renovação. Então, a renormalização versus uma renovação. Vamos voltar para um mundo que é novo. E até essa própria estratégia ampliada em praticamente todo o mundo do distanciamento social fez com que nos retirássemos da nossa vida cotidiana. Então, para aqueles segmentos da sociedade que estão conseguindo fazer, de certa maneira, essa quarentena, quando houver condições seguras para um retorno ao cotidiano, a uma normalidade, que não será mais a mesma normalidade anterior, mas algum tipo de normalidade reconstruída, esse regresso nos dá a impressão de um retorno, pelo fato de termos saído do mundo social, aquele, pelo menos, que a gente conhecia, né? E aí tem algumas discussões que eu queria já ir para a conclusão. Que indícios é possível se retirar nesse momento sobre esse futuro que ainda está por se construir? Muita gente está falando que, claramente, temos uma retomada do conceito de Estado como central para a organização das nações contemporâneas. Por boas décadas, o neoliberalismo defendeu e conseguiu impor uma ideia de que o Estado importava menos, quanto menor, melhor para os negócios. E as decisões importantes para a vida dos sujeitos seriam tomadas pelas corporações, pelas grandes corporações econômicas. Nesse momento, o que está se verificando é que mesmo os economistas mais empedernidos do neoliberalismo, eles estão retomando posições que na economia se chama de posições keynesianas. Quer dizer, o conceito de que o modo de produção se realiza por uma mediação, regulação e, muitas vezes, coordenação direta do Estado. As corporações não são absolutamente capazes de dar conta das grandes demandas sociais e econômicas de uma pandemia. Então, o retorno do Estado, o primeiro ponto. O segundo, e aí o Boaventura de Souza Santos escreveu assim, desses livros, um livro pequeno, mas muito rápido, mas apontando que, além do Estado, é para se esperar um retorno à comunidade. Eu posso até dizer que um elemento fundamental da vida contemporânea, das sociedades contemporâneas, tem sido uma certa negação da comunidade e uma afirmação do mercado e uma afirmação do Estado, como se só existisse Estado ou mercado. Isso produz grandes problemas e levanta também questões muito profundas, mas, evidentemente, não temos tempo para desenvolver. Mas, segundo ponto, é uma retomada da comunidade. E, em terceiro lugar, um reforço ao multilateralismo. O que é o multilateralismo? É um processo de construção de alianças internacionais capazes de realizar, nesse plano supranacional, de algum modo, realizar essas estratégias que, no caso de uma pandemia, elas não podem ser, de nenhuma maneira, resolvidas no plano internacional, né? E temos aí, até recente, há poucos dias, o presidente dos Estados Unidos resolve desfinanciar a Organização Mundial da Saúde. E, quase como uma resposta, os grandes artistas, cantores, compositores, os grandes ícones, as celebridades do mundo, 3 dias depois fazem uma mega live para coletar doações que ganham apoio de grandes corporações para apoiar, para suportar, para, de algum modo, refinanciar a Organização Mundial da Saúde, né? E eu vou concluir aqui dizendo que o que Glória estava falando sobre a proteção social
tradicionalmente tem sido atribuída como uma função do Estado. Mas é possível que esse Estado diferente que surgirá pós-pandemia Covid-19 será um Estado onde a proteção social será, e essa é uma hipótese a se verificar, de algum modo compartilhada com a comunidade. Quer dizer, não mais aquele formato clássico da proteção do estado de bem-estar social, mas algo que seja capaz de retomar o que tem sido pensado como uma das perdas da civilização, que é esse sentido, esse senso de comunidade. E, além disso, e uma outra coisa também que Glória mencionou, eu queria só encaixar nessa estrutura de argumentação, é a questão dos sistemas de saúde, dos sistemas públicos de saúde, porque, mais uma vez, se verifica que, frente à crise, frente a eventos totais como uma pandemia, não é possível que o mercado ou o Estado, na forma tradicional de regulador de ações que são ações mediadoras da participação de setores privados na produção de serviços que garantam esse direito fundamental, que é o direito à saúde, à qualidade de vida, como um elemento assim crucial para a vida humana. Então, eu queria assinalar esses pontos e completar dizendo que uma dessas perspectivas, uma dessas ideias da saída da pandemia para o mundo pós-pandêmico será uma utopia. Uma outra é que essa saída será uma distopia. Quer dizer, os danos terão sido tão fundamentais, tão essenciais, que o mundo estará caótico e desorganizado. E eu queria acrescentar que tem uma possibilidade, que é o que, às vezes, eu tenho até um pouco brincando, dizendo, não, nós precisamos, além das utopias, precisamos de protopias, porque a utopia é um lugar que não existe. É quase como se fosse um sonho, um horizonte que se afasta à medida em que a gente se aproxima, né? E, nesse caso, nós temos projetos de protopia muito claros. O Sistema Único de Saúde do Brasil é uma protopia, que é isso que tem, pelo menos, mitigado, atenuado muitas das consequências gravíssimas desse processo pandêmico que afeta a humanidade nesse momento e, no caso especial, o nosso Brasil. Então, mais uma vez agradecendo, foi isso que eu imaginei organizar para a gente alimentar esse debate tão necessário nesse momento. Bom, professor Neumar, obrigado novamente pela sua apresentação, né? Foi muito bom ouvir você também, ouvir o senhor, né? Aqui já temos algumas questões que são bastante comuns, né? E também questões em torno do tema, né? Uma das questões que eu acho que talvez fosse oportuno a gente tocar, né, quanto à eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Uma das participantes aqui, ela coloca a seguinte questão, né? Alice Pereira, né? Ela diz assim, ela coloca assim: ouvi falar que cloroquina e hidroxicloroquina estão sendo usadas de forma eficaz para o tratamento do Covid-19. Uma pessoa infectada deve usar também, né? E também tem uma pergunta, acho que vou colocar em bloco, né? Uma outra pergunta que surgiu aqui é quanto à origem do vírus. Bittencourt, né, coloca assim: estamos em uma guerra biológica, ele afirma, né? Segundo a mídia, o vírus surgiu na cidade de Wuhan. Há informações de que o vírus foi fabricado em laboratório da China, né? Não está exatamente em forma de pergunta, né, mas talvez pudéssemos colocar, né? Vocês, como estudiosos, né, o que se sabe sobre a origem desse vírus, né? Muito se tem falado na mídia, né? Mas o que se sabe do ponto de vista científico, né? Aí, por enquanto, essas duas questões, e aí eu vou selecionando mais questões aqui, conforme vão aparecendo, e gostaríamos de ouvi-los, né?
Posso responder da cloroquina? Manuel Marcos? Sim. É? Bem, tem sido um debate estranho, né? A gente vê que uma terapêutica tem virado uma questão política, né? Claro que todos nós queremos um bom medicamento, uma boa terapia específica para esse vírus, né? Mas, segundo as normas de ética em pesquisa e segundo a geração de conhecimento, qualquer droga, mesmo que já esteja no mercado, ela tem que passar por uma série de fases. Né? E a cloroquina, que não tem, às vezes, o debate não é científico. Às vezes não, uma grande parte desse debate não é científico. Na medida em que um presidente diz que vai tomar, o outro presidente diz que vai tomar, e começa uma série como se fosse uma torcida de dois campos de futebol, usa cloroquina, não usa cloroquina, sem aguardar os resultados dos estudos científicos que estão sendo conduzidos. O primeiro grande debate aconteceu na França, eu esqueci o nome do autor, que tratou apenas tratou casos e disse que salvou. Mas cadê os controles? Né? Tem que ter os controles. Recentemente, um colega nosso, muito bem, de muita boa formação, né, estava conduzindo um estudo em Manaus e verificou que nas doses preconizadas, em pessoas já com a doença já em estágio avançado, que não deveria continuar sendo usado porque estava causando malefícios. Lembrar que a cloroquina, a hidroxicloroquina, é uma droga tóxica e que produz efeitos colaterais graves e que não deve ser utilizado sem acompanhamento médico adequado. Então, ao que parece, até agora, até o momento, não tem nenhum estudo que mostre que a cloroquina beneficia os pacientes. Estudos estão sendo conduzidos ainda. Temos que aguardar os resultados desses estudos. É o que diga todo mundo. Não temos milagre ainda. Todos nós queremos esse milagre, mas ele não ainda apareceu. Tem várias outras drogas sendo testadas, tomara que alguma dessas realmente cure o vírus. Nós precisamos dessa droga, mas não tem nenhuma droga com efeito milagrosa, pelo menos até onde nós lemos no dia 20 de abril de 2020. Ou seja, não temos que usar cloroquina sem estarmos participando de um estudo muito bem conduzido, muito bem controlado. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Tem uma diferença muito grande em todas as doenças infecciosas, mas nessa especificamente, entre os infectados e as pessoas que têm sintomas. Alguém que seja infectado, por favor, não procure e, se encontrar, não use cloroquina. Essa, como Glória falou, ela tem efeitos colaterais. Ela pode produzir arritmias, que algumas delas podem ser fatais, em especial em pessoas que têm as comorbidades que coincidem com aquelas que justamente vulnerabilizam as pessoas que têm formas graves da Covid-19. E outra coisa, a palavra eficaz. Eficácia, você pode demonstrar em algum estudo que não envolve pessoas, ou, por exemplo, que envolve células, ou que envolve o próprio vírus. Recentemente, o ministro da Ciência e Tecnologia anunciou que o Brasil tinha descoberto uma droga com 93% de eficácia para destruir células que tinham sido infectadas, para curar células que tinham sido infectadas pelo coronavírus. Eficácia é um conceito abstrato. Em verificação da validade de terapêuticas, nós usamos mais o que chamamos de efetividade e de eficiência, porque o que a gente precisa é uma droga que não mate
o micro-organismo e também uma droga que mate o micro-organismo e que também mate o paciente. Isso é o que a gente chama de o efeito colateral extremo, né? Então, muito cuidado, e eu secundo Glória, advertindo que é necessário que os ensaios clínicos controlados, eles precisam ser realizados e com o rigor metodológico. E esse exemplo que ela mencionou é um exemplo absurdo, porque os ensaios clínicos que são realizados com pareamento, quer dizer, você põe alguém que recebe aquele tratamento e compara com outro que recebe outro tratamento, eles são realizados por monitoramento, quer dizer, a situação do paciente é todos os dias, todos os momentos verificada, para que sua vida não corra riscos. E, nesse caso específico, a equipe observou que, inclusive, havia risco de morte, e ocorreram alguns casos que foram a óbito. E, nesse caso, o estudo foi interrompido por uma questão ética, porque se demonstrou que aquela dosagem da cloroquina estava produzindo mais mal do que bem, né? Aí eu queria só completar, e com essa ênfase o máximo possível, para que haja uma advertência mais ampla sobre isso. E o meu comentário é que a pandemia está sendo objeto de uma guerra econômica e de uma guerra ideológica. Não vejo sinais de guerra biológica. O primeiro estudo mais completo sobre o genoma a expressão técnica é do SARS-CoV-2, que é um coronavírus semelhante ao SARS, que era aquela síndrome de respiratória aguda, que foi uma das pandemias relativamente frustras na última década. Esse micro-organismo ele tem uma base genômica muito semelhante a outros coronavírus, e ele é totalmente diferente de guerras ou armas biológicas que precisam de uma plataforma artificial, uma plataforma genômica artificial. Isso já foi inclusive, demonstrado desde o início do mês de março, com a publicação desse estudo. Só que muita gente continua fazendo afirmações do tipo dessa que foi trazida, que não era uma questão, era uma afirmação, que tem uma guerra biológica, que foi artificialmente gerada na China e da China despachado para o mundo. Isso faz parte, claramente, de uma guerra ideológica, onde o que está se buscando demonstrar é que existem inimigos que estão ameaçando através da pandemia. O que nós precisamos, nesse momento, cada vez menos, é de pânico. E isso é claramente uma manobra, uma estratégia para gerar pânico no momento em que a gente precisa de solidariedade, de colaboração e, fundamentalmente, de coordenação. Porque essa epidemia, como a Glória falou, é muito séria. E o arsenal terapêutico existente não é suficiente para dar conta da gravidade dessa questão. Obrigado. Temos mais uma pergunta, eu vou passar aqui para a nossa tela, né? Uma pergunta de Andrade Caetano. Ele pergunta: é possível prever por quanto tempo os efeitos biológicos e sociais do Covid-19 serão sentidos de modo tão definitivo no mundo? São duas questões, né? E a outra questão é: que tipo de reorganização do sistema de saúde é necessário para que o mundo consiga lidar de modo menos destrutivo com os impactos dessa doença? Já são questões mais diretamente ligadas ao nosso tema, né? Eu acho que é melhor não mais responder. Eu tentei assinalar hipóteses que estão sendo levantadas sobre a mudança no mundo. Essas hipóteses trazidas são mudanças, digamos, otimistas. O Estado se renova, teremos uma forma diferente de incorporar a comunidade na vida política dos países, e os países deixam de serem inimigos e passam a construir de modo harmônico
soluções que só são possíveis com uma cooperação internacional. E que, nesse espaço, nós podemos ter, e acho que o Brasil já está mostrando, de certa forma, um efeito quase que imediato, né? Uma revalorização daqueles dispositivos que são mais coletivos, de enfrentar problemas como esse. Uma pandemia é um problema coletivo, é um problema de todos. Não vai adiantar alguns se esconderem, se retirarem, se isolarem, para depois voltar. É necessário que a sociedade dê respostas. E entre essas respostas, uma delas é isso que é recomendação internacional, absolutamente internacional, do distanciamento social. Ampliar o distanciamento social para reduzir a transmissibilidade. Simplesmente isso. Isso tem 5 séculos, que é a tecnologia mais eficiente para lidar com epidemias. E, além disso, isolamentos específicos. E, além disso, quarentenas específicas. Isso está sendo implementado com a variação necessária para os contextos. O que não é possível e demonstrado por todos os estudos que até o momento foram realizados, todos os estudos sérios e rigorosos foram realizados, o que não é possível é deixar a transmissão correr solta. As regiões e países que, alguns deles, até de propósito, e outros que tentaram esses processos, assim, quase como uma contingência, uma circunstância, se deram mal e estão correndo, tendo que recuperar esses prejuízos. O caso mais recente é a Suécia. O caso mais dramático é o Reino Unido, a Inglaterra, onde o próprio primeiro-ministro, que minimizava a pandemia, foi um dos que foi afetado e com uma forma grave, né? E que saiu, aliás, ele era um crítico do Sistema Único de Saúde da Inglaterra, o NHS, o National Health System. Ele voltou e a fala dele é: eu agradeço a existência do Sistema Único de Saúde. E eu espero que no Brasil não seja necessário que algo parecido ocorra para que se revalorize isso, que é um dos grandes patrimônios do povo brasileiro, da sociedade brasileira, que é o Sistema Único de Saúde. Olha, não, mas eu faço minhas as minhas palavras também, e essa semana nós tivemos também o efeito rebote em Singapura, que teve um controle inicial, que foi de testagem e isolamento individual, e que agora teve um pico epidêmico, e que foi porque não cuidou dos trabalhadores que não são legais no país. Então, a partir daqueles trabalhadores que vivem perto do porto e que não têm a mesma cobertura que o resto da população de Singapura tem. Singapura é uma cidade-nação, né, com um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas não cuidou de milhares de trabalhadores que ficam perto do porto. A partir dali, começou uma epidemia, né, e que está pegando a cidade, eles estão novamente correndo atrás e vão, ao que parece, decretar um distanciamento social. E olha que foi no início, foi o melhor exemplo de controle que teve da epidemia, e essa semana, de 3 dias para cá, começou a verificar que não pode, tem que ter coesão social, todos têm que ser cuidados. Não pode ser só A, B ou C, classe A, classe B, classe C. Todos têm que se cuidar, toda a população tem que ser cuidada, se cuidar e ser cuidada. Nesse sentido, a gente tem uma pergunta aqui de Pablo Zunino, né? Inclusive, o Pablo é professor de filosofia da UFRB, né? O Pablo, ele coloca, ele pergunta se, do ponto de vista da formação de vocês, né, do ponto de vista epidemiológico, se é possível ter períodos de quarentena.
né? Então, ele coloca assim, eu vou colocar aqui, ele elabora da seguinte maneira: existe a possibilidade de que, mesmo sem a descoberta da vacina a curto prazo, e através do isolamento social com cuidados recomendados atualmente, nós saímos da pandemia e retomar minimamente as atividades, ou este vírus pode retornar ou ficar latente por tempos mais prolongados, ou anos, né? Ele vai ficar. Enquanto não tivermos uma vacina, ele vai circular sob a forma de endêmica e epidêmica. Então, o esforço agora é, digamos, como a gente diz, abaixar a curva, né? Fazer com que a curva seja para poder o serviço de saúde poder cuidar. Mas enquanto não tiver uma vacina que não seja só eficaz, mas que seja efetiva para uso em populações, o vírus vai circular, porque ele não circula, por mais intensa que seja a circulação, não se faz uma imunidade coletiva como a gente faz com vacina. Vacina, a gente vacina 90% da população. E aí a gente pode impedir a circulação do vírus para aquela vacina específica, para aquele vírus específico. Enquanto nós não tivermos isso, nós vamos ter pessoas sem anticorpos para adoecer. E o vírus vai continuar, né, circulando, em determinado momento com menor incidência, em outros com maior incidência, até termos uma vacina. E também até a ciência indicar se a imunidade que o vírus produz no ser humano é uma imunidade duradoura, porque pode acontecer também de não ser uma imunidade duradoura. Então, não vamos, mas nós vamos sair da epidemia, digamos, da curva máxima, voltar às nossas atividades e sempre monitorando, ou seja, a vigilância epidemiológica, junto com a estratégia de saúde da família, da atenção primária à saúde, ou seja, de toda a rede do SUS, é fundamental para ir verificando no dia a dia, pós-epidemia, onde está havendo aglomerado de casos, para que naquele espaço onde estiver havendo aglomerado de casos, fazer novamente o distanciamento social. Eu não sei se eu me fiz entender. Possivelmente a epidemia reduz e depois o vírus vai circular, mas nós temos que ter o que eu chamo uma vigilância ativa para poder tentar impedir que se torne novamente em grandes epidemias em cada local específico. Deixa eu acrescentar mais uma questão aí, é que várias pandemias têm ocorrido, H1N1, SARS, MERS, ou com maior ou menor amplitude, algumas nos alcançaram, teve uma que chamaram de gripe suína, e com todas essas especificações. Esse novo organismo que chegou, que emergiu, que ocorreu, está destinado a ser mais uma espécie existente na biosfera. A convivência da espécie humana com ele pode se dar de um modo mediado por tecnologia, que é isso que a gente está buscando, assim, febrilmente realizar, quer dizer, trazer alguma solução usando o engenho, a inteligência, mas é muito raro se ter alguma estratégia que seja capaz de exterminar. Um exemplo raríssimo é o vírus da varíola. É um exemplo absolutamente raro na história, em que a tecnologia humana foi capaz de erradicar um ser que estava presente na biosfera e que conseguimos criar um isolamento total. Aí. A maior parte desses organismos terminam convivendo, até porque as mutações que os criaram também, a cada ciclo reprodutivo, né, a cada ciclo de replicação, que nesse caso é de replicação, não é de reprodução, a cada ciclo de replicação, tendencialmente a virulência deve diminuir, até para viabilizar a existência na biosfera, na Terra, no planeta, desse novo organismo. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é somente
ou apenas ou exclusivamente tecnologias desse tipo, porque isso é a nossa, digamos, o esforço da inteligência humana, da sociedade humana, da humanidade. E eu creio que dessa massa enorme de substâncias, moléculas que estão sendo testadas para melhorar a sobrevida daqueles sujeitos mais afetados, algumas delas, em pouco tempo, podem dar resultado. Isso aconteceu com o vírus da AIDS, com o HIV. Aconteceu. Não tem vacina ainda, mas se desenvolveram substâncias que foram sendo combinadas, testadas com uma boa ciência rigorosa, e já se produz uma sobrevida de sujeitos com essa infecção que é gravíssima. Por outro lado, tem outros que convivem. Aí, por exemplo, a dengue está convivendo de alguma forma, tem recrudescimentos e tal, está convivendo, tá? E tudo indica que a vacina, Glória, você que é da área, está perto ou está longe? Está difícil. Está difícil. Está longe. Está longe. Está longe porque são 4 sorotipos. Pois é. Então, Pablo, soluções vão aparecer e não tem bala mágica, não tem medicamento milagroso, e as estratégias sociais terão que ser desenvolvidas, e Glória usou uma palavra que é fundamental, mediante coesão, e não conflito, não disputa. Quanto mais disputa existir, pior vai ser a resposta da sociedade perante esse fenômeno, que é um fenômeno complexo e pode ser letal para alguns. A não ser que, deixa eu só acrescentar isso, a não ser que sujeitos e grupos da sociedade tenham a intenção de produzir o caos, de produzir o conflito, de inviabilizar uma resposta solidária, colaborativa, coletiva e humana frente ao perigo da pandemia. Se for esse o caso, eu acho que aí a questão não é científica, é uma questão eminentemente política, e a gente precisa lidar no campo da política. Aqui temos uma pergunta bem específica para a professora Glória. É uma pergunta de Adailton Silva dos Santos. Ele pergunta o seguinte: quais são os critérios de base para o estabelecimento de uma imunidade social ao vírus? O que podemos tirar da estratégia de saúde coletiva pública de países como a Suécia? A primeira pergunta, eu acho que você está pensando em não a imunidade coletiva, a imunidade de grupo, a imunidade de rebanho, chamada também imunidade de rebanho, que é a que eu menos gosto. É o seguinte, quando um agente infeccioso circula em populações humanas, então as pessoas vão criando anticorpos. Chega a um determinado nível, né? Se que a grande maioria da população tem anticorpo contra aquele vírus, ele não consegue circular, por quê? Se eu estou imune, e é a questão veja como é a questão da solidariedade à vacinação, porque se eu estou imune, eu não pego o vírus. Se junto de mim tiver uma pessoa que pega o vírus, ele não passa para mim. Se não passa para mim, eu não passo para o outro. Então, vai diminuindo o que a gente chama a força de transmissão, o que na epidemiologia, nos modelos, chamam R0. Ou seja, o vírus passa de uma pessoa para outra, mas se ele não encontra outra pessoa para infectar, ele não consegue se reproduzir naquela outra pessoa e não consegue passar para um terceiro, para um quarto e para um quinto. É isso que nós fazemos quando nós vacinamos em massa. Ou seja, a importância de todos que forem indicados se vacinar contra o sarampo. Porque na hora que eu crio uma imunidade de grupo elevada, eu me protejo. Eu protejo minha família, mas eu protejo o outro, as outras pessoas também, porque se eu não reproduzo o vírus, eu não vou passar para outras pessoas. Então, acontece como se fosse um evento natural,
de que se esse vírus vai circulando, ele vai criando, né, uma massa de pessoas imunes, mas outras pessoas também vão nascendo. Então, vai fazendo a coorte de suscetíveis. Se a gente não tiver uma vacina, então é por isso que eu digo que ele vai ficar continuando para, como diz Naumar, sobreviver na biosfera. Então, nessa epidemia, vamos fazer de conta que 10% das pessoas vão adquirir anticorpos. E se esses anticorpos forem protetores, que nós não sabemos ainda se o anticorpo é protetor, aqueles 10% não vão mais adquirir a infecção para passar para os outros. Mas não é suficiente para impedir a circulação, porque 90% da população não tem anticorpo e pode reproduzir o vírus. Na medida em que for aumentando a circulação viral, como um evento natural, vai criando o que a gente chama de imunidade de grupo, que antigamente chamava imunidade de rebanho, porque esse fenômeno foi primeiro observado com a varíola como é o nome, em grandes currais, digamos assim, em grandes rebanhos de varíola, porque o cacaupox vem da vaca, né? Então, vem do boi, da boi e da vaca. Então, é isso que a gente chama criar imunidade de grupo. Por isso que a gente quer uma vacina. Eu quero uma vacina não só para me proteger enquanto agente de saúde pública, eu quero uma vacina que seja factível do SUS adquirir para toda a população, para que todos nós nos vacinemos. Se não tiver para todo mundo, vamos começar vacinando quem? Os mais velhos, que são aqueles que são mais vitimados pela doença. Os trabalhadores de saúde, porque eles não podem faltar ao trabalho, então eles não podem adoecer. Então, vai fazendo por grupo. Na medida em que eu vacine todo mundo, ou que o vírus circula, eu vou vacinando quem vai nascendo, para não fazer a coorte de suscetíveis. Eu não sei se eu fui clara. E a outra pergunta foi sobre... A segunda pergunta, tem duas perguntas. Então, em geral, essa imunidade de grupo começa a proteger quando pelo menos entre 70% a, dependendo, acima de 70%. Por exemplo, o sarampo, que é o vírus que tem maior poder de transmissibilidade, só se consegue impedir a transmissão do sarampo quando se tem imunidade em mais de 90% da população. Então, o nível que a gente precisa, que a população humana precisa, depende da transmissibilidade do agente. Não é igual para todo agente, ok? Então, é isso. Agora, tinha uma segunda pergunta, que também disse que era para mim. Não sei se eu me fiz clara para explicar o que é imunidade social, imunidade de grupo. Sim, ele pergunta sobre o caso da Suécia. Eu estou tentando encontrar o comentário dele aqui. E foi assim que se conseguiu se eliminar a varíola, aumentando a imunidade de toda a população por meio de vacina que ia em todos os recantos do mundo. Foi uma campanha universal. Pegou todo o globo e aí se acabou a varíola, que dizimava populações, era uma doença que dizimava. Da estratégia de saúde coletiva pública de países como Suécia. O que nós podemos tirar da estratégia é de que nós devemos, né, fortalecer o nosso sistema único de saúde, não só com recursos financeiros, porque ele tem sido retirado muito recurso do nosso SUS, não só mantém os níveis dos anos anteriores, não estão sendo só isso, não, está diminuindo o recurso. Ou seja, a estratégia de saúde da família, que atinge mais ou menos 70% da população, tem que, pelo princípio da universalidade do SUS, atingir 100% das populações, com qualidade. Então, é isso que a gente tem que ver. A Suécia, a Alemanha, o Reino Unido, têm sistemas universais de saúde. E esse sistema, é por isso que a nossa epidemia aqui no Brasil não está mais grave. É porque nós temos o SUS, que está, né, atendendo
e ampliando sua capacidade de atendimento, além de manter as equipes da estratégia de saúde da família para orientar os pacientes para encaminhar. Essa capilaridade, ou seja, se essa epidemia vai atingir toda a população, se ela não for contida, então nós precisamos, não só para o corona, mas para todos os outros problemas de saúde, nós precisamos cada vez mais de um sistema único de saúde forte e operante, universal. Professora, sobre o SUS, temos uma pergunta de Cíntia Cardial. Ela pergunta no sentido assim, como ficará o SUS pós-pandemia, né? Ele ficará enfraquecido? Então ela pergunta assim, o discurso populista de volta ao trabalho impactará o SUS com o aumento da demanda de pessoas doentes. A partir do caos, há possibilidade de enfraquecimento do SUS pós-pandemia, no ideal liberal? Sem dúvida, porque uma das coisas que vai acontecer consome os recursos existentes, né? E, principalmente, se ele não dá conta, a população não vai ficar satisfeita. Não é? Ao invés de lutar, porque nesse momento o discurso é pró-SUS, não só da saúde pública, mas a gente está vendo que a sociedade, mesmo quem antes não era favorável ao SUS, sabe que nós não estamos como o pobre do Equador, porque nós temos um sistema único de saúde, né? Então, nós precisamos abaixar, como é que se diz, suavizar essa curva para que nosso sistema consiga atender da melhor forma possível todos aqueles pacientes que necessitarem de atendimento. E aí nós vamos ter, e não só isso, nós precisamos lutar para que caia a PEC do fim do mundo, a PEC 4595, né, para que os recursos do SUS não sejam diminuídos, como está previsto nesse teto do gasto aí. Não é, não, Marco? Se possível, Rafael, eu queria fazer um complemento. Sim. Aí, porque essa questão da Suécia, Glória tem razão, mas eu acho que a pergunta deve ser... Porque não respondeu bem, não, eu sei. Não, é porque um dos contrastes mais impressionantes que, nesse momento, temos é entre Suécia e Noruega. Ambos os países têm excelente sistema de saúde, é um sistema central, é um sistema unificado, universal, uma cobertura de qualidade realmente excelente. Vocês sabem qual é a mortalidade pela Covid-19 da Suécia? 153 mortos por milhão de habitantes. E vocês sabem qual é a da Noruega? 28 óbitos por milhão de habitantes. O diferencial entre esses dois não foi o sistema de saúde, apesar de ter sido essencial para que não fosse pior ainda a situação, para que não fosse uma situação como a da Itália, que é 400, 300. Foi exatamente o distanciamento social, e no caso da Noruega, tem um elemento fundamental, liderança política e coordenação. A coordenação da Noruega foi de tal maneira que a primeira-ministra fez lives com os alunos nas escolas para explicar o sentido do distanciamento social e para que eles contribuíssem, levando às famílias a mensagem, explicando às famílias a necessidade e o porquê era necessário isso. E quem fez a pergunta está consciente disso, porque a Suécia, anteontem, mudou suas porque não podia, o sistema de saúde não conseguia mais suportar a produção de casos graves que tinha levado a um caos no sistema. Apesar, como eu disse e repito, de ser
um dos melhores do mundo e um dos mais democráticos no sentido do acesso existente. Eu só queria complementar isso. Complementar, eu errei. Eu realmente me passei. Distanciamento social e coesão. Aqui temos uma pergunta bem interessante de William, eu acho que direcionada ao professor Naumar, Wilson Bittencourt. Ele pergunta o seguinte: este possível mundo, está relacionado diretamente ao tema, né, do nosso encontro, né? Esse possível mundo ao qual voltaremos após a pandemia, que, segundo o senhor, terá grande fortalecimento das noções de comunidade. Bem, como ficariam as questões referentes a liberdades individuais? Haverá, em alguma medida, uma reformulação das condições que sustentam as sociedades democráticas? Não, ele afirma, né? Haverá alguma reformulação, né? O senhor enxerga mudança drástica nos regimes políticos, em especial o democrático? Há duas escolas nesse momento, ou dois estilos, ou duas estratégias fundamentais de avançar na produção desse distanciamento social que é necessário. Uma delas é por um controle quase totalitário da vida. Os países asiáticos utilizam esse modelo. O sucesso é evidente, a Coreia do Sul é mostrada, Japão, com algumas questões também, a própria China. E a outra vertente, a outra estratégia, é a de ganhar a participação da sociedade, para que seja claro, seja assim, compartilhado por todos a necessidade de que, ao me proteger, eu não estou somente me protegendo, eu estou também contribuindo para que outros não adoeçam. Eu sei que em certas situações e em certas culturas, essa lógica coletiva, essa lógica de pensar na solidariedade, às vezes conflita com valores que parecem ser valores assim fundamentais, tipo a competição, o individualismo, eu primeiro, os outros depois, ter vantagem em tudo, né? Esse modelo, o modelo de sociedade baseado em valores dessa natureza, desse individualismo predatório, eu espero, não é uma crença, é uma esperança, que a pandemia seja capaz de desmascarar esses falsos profetas ou esses sujeitos que terminam defendendo seus privilégios, né? E aí a pandemia pode ser um elemento utópico de fomento, de promoção, de ampliação da democracia, da participação, da solidariedade, da justiça, da equidade. É uma esperança, viu, Wilson? Eu também tenho essa esperança, viu? Eu quero ver que o mundo vai ficar melhor depois dessa pandemia. Pois é, mas aí deixa eu só acrescentar. Mas é esperança, não é crença, viu? É esperança, não é crença. É esperança. Mas eu quero acrescentar só mais uma coisa, Glória, aí, até porque eu sei que a gente converge nisso também. É que esperança tem a ver com esperar. E esperar é ficar sentado esperando que aconteça. Daí que... vamos lutar. A ideia de utopia, ela tem esse problema. E eu acho que a gente precisa ser mais proativo. É preciso luta, é preciso... Proativo, lutar. Isso não vai ser dado de mão beijada. É possível até imaginar que alguns já estão esperando o desastre, o caos, para ganhar com isso, né? Para esses sujeitos, eu imagino que não é possível ter uma expectativa assim positiva, uma expectativa minimamente, eu diria,
tolerante. É necessária uma luta constante e firme para que a esperança se transforme em um processo que efetivamente seja capaz de ter a pandemia como um disparador de uma transformação mais profunda, mais estrutural na sociedade, que é o que imaginamos seja necessário nesse momento, né? Concordo, Namar. Bom, eu acho que podemos já encaminhar para o final da nossa live, né? Eu gostaria de propor aos convidados, professora Maria Glória e professor Naumar, mais um pequeno bloco de 3 questões, né? No sentido que gostaríamos de aproveitá-los ao máximo, né? Sei que já estamos já aqui quase 1h30 de live, né? Eu consegui visualizar aqui uma questão, eu acho que talvez uma questão que paira, né? Sobre o pico eu não consegui encontrar agora, né? Mas eu vi que apareceu aqui, quanto ao pico da curva, né? Foi dito que seria agora final de abril, né? Início de maio, agora já está, alguns têm falado que vai mais para final de maio, né? Então, o que se sabe sobre o pico da curva, dessa curva de disseminação do vírus, né? Então, essa é uma das perguntas que eu não consegui localizar agora para jogar aqui na tela, né? Mas é uma das perguntas feitas aqui. A outra pergunta é uma pergunta bem específica. Alice Pereira, ela pergunta o seguinte: por que o ibuprofeno não é recomendado para casos do Covid-19? E mais uma última questão. Oi? A Organização Mundial de Saúde, inclusive, falou para retirar, mas depois viu que não existia nenhuma associação de maior gravidade em quem estava tomando ibuprofeno ou tomou ibuprofeno, isso passou. Ou seja, não tem mais contraindicação. Claro, não se deve usar anti-inflamatório por qualquer bobagem, né? É muito melhor se tomar outro tipo de pirona, né, do que tomar um anti-inflamatório. Mas não agrava os quadros, não. Se pensou nisso Sim. Quando foi na Itália, mas não teve comprovação. Tá. E uma outra pergunta. Então, enquanto eu procuro uma outra questão aqui, eu gostaria quanto ao pico da curva, né? O que vocês, como vocês têm visto nesse momento? Alguns dizem que seria agora, final de abril, né? Outros a gente tem ouvido falar que vai ser mais para frente, né? Gostaria de que vocês comentassem em relação a isso. Comentar, Naumar? Pode ser, mas eu queria acrescentar uma questão sobre a compreensão do que é uma pandemia e aquela afirmação de que são várias epidemias que se sucedem e são interligadas, uma provoca a outra, produz a outra, para encaminhar uma referência ao continente africano, que, aparentemente, nos mapas, ele estaria em uma situação que alguns até chegaram a pensar de maior proteção. Mas a questão é o momento em que começa o processo epidêmico. Aqueles primeiros 50 casos ou 100 casos, que é quando a gente define que esse é o início da epidemia, e no caso de tratar a letalidade, os óbitos, é o momento do primeiro óbito. A África está atrás no calendário da pandemia, e também em função de que o contágio se processou mais rápido e iniciou, quer dizer, a pandemia se transmitiu mais imediatamente pelo fato dos fluxos
comerciais e dos fluxos, principalmente de turismo, de transporte, de viagens aéreas. Que isso é uma imensa diferença e tem a ver também com a questão dos picos. É que esse conceito de pico da doença é quando a gente imagina um surto, um broto epidêmico, uma epidemia em um certo território. Nas pandemias, é possível, e eu vou analisar aqui rapidinho o caso dos Estados Unidos. Eles têm claramente um foco em Nova York, teve um outro muito forte na Louisiana, em Nova Orleans, e teve também no estado de Washington, que são lugares que tinham mais troca com o resto do mundo. E aí, nesses lugares, é possível, e já está se falando, que se atingiu o pico da doença em Nova York. Mas agora começa Detroit, começa Chicago, e quando a epidemia de Nova York alcança seu pico por uma série de fatores, alguns deles Glória mencionou, isso vai se alternar em outros locais, e se o país, se a região, se o território não produz um sistema de coordenação muito precisa e fina, o que vai acontecer é esse deslocamento das epidemias que compõem a pandemia num dado território nacional. Isso que está me preocupando no Brasil. Essa absurda disputa, conflito de autoridade, liderança versus coordenação e organização, essas crises todas, podem impedir as autoridades sanitárias de terem um acompanhamento e o controle dessa dinâmica das múltiplas epidemias dentro da pandemia. E aí, uma capacidade coordenado, organizado, sensato, racional, orientado pelo conhecimento científico, em vez de algo que implante o caos e agir. Nós poderemos ter, a cada momento, um lugar onde a epidemia vai aparecer, vai focar. E Glória mencionou uma outra coisa que, nesse caso, é até para a gente ficar muito preocupado, é que ainda não temos estudos sobre a duração da imunidade, o escudo imunológico produzido pela exposição e infecção. Se for muito curto, tipo 1 mês, 2 meses, ela é superada, e aí nós poderemos ter, como temos dengue no Brasil, uma espécie de translação dos diferentes focos em diferentes momentos do ano. E essa é a situação que eu diria a mais pessimista de todas. Por outro lado, se for uma patologia que produz uma imunidade mais permanente, esse efeito da imunidade coletiva, imunidade de grupo, pode contribuir para que essa dinâmica que eu descrevi, a dinâmica mais pessimista, não se estabeleça. Professor, muito obrigado. E eu gostaria de encerrar com mais uma questão que eu coloco aqui na tela. Cíntia Cardial, ela coloca o seguinte: quais os fatores mais críticos para vocês hoje, né, em relação ao acompanhamento de dados de notificação? O que isso impacta nas análises e ações de enfrentamento e administração? Então, eu acho que ela pergunta mais sobre análise dos dados, né, o levantamento dos casos, né, acho que é isso que ela está querendo dizer, né? Então, para vocês, enquanto estudiosos, né, A questão é a seguinte, é que como a Covid-19 é uma gripe, parece uma gripe, é uma gripe, né? Ela se assemelha a muitas outras gripes. Então, fica muito difícil, não tem o que a gente chama um sinal e um sintoma que a gente possa dizer, isso aqui é Covid. Então, tudo começa como uma gripe.
E aí você suspeita, porque nós estamos no curso de uma epidemia, de que seja Covid. Mas tem muitos casos que pode ser pelo HN1, pelos os outros vírus que circulam normalmente, que a gente tem gripe. Então, geralmente, um ser humano pode ter 3 gripes no ano só, não é? Às vezes até mais, dependendo da sua resistência aos vírus que circulam, que a gente chama os vírus respiratórios. Então, nós não temos um sinal que diga, que a gente chama em medicina patognomônico da doença. Então, é notificado o caso suspeito de gripe, porque nós estamos. Mas só se tem considerado como caso confirmado o caso que faz, veja só, o caso que consegue ir a uma unidade de saúde, seja pública ou privada, essa unidade da saúde resolva ou tenha estrutura para coletar o seu material, ou seja, coletar o material da rinofaringe, mandar para o laboratório, e como não está se processando todos os exames, aquele exame fica numa fila. Então, é claro que nós não temos, como disse o nosso amigo Euclides, não é subnotificação, nós temos subregistro, porque não temos conhecimento de todos os casos. Não é que a unidade de saúde não queira notificar, ela notifica o caso suspeito. E a grande maioria dos boletins só conhece 1 ou 2 secretarias, e quem está considerando os casos suspeitos, o que a gente tinha que fazer? Comparar o que nós temos hoje de casos suspeitos ou de síndrome respiratória aguda de anos anteriores com o que acontece nesse ano e considerar o excesso de casos como de possíveis ou prováveis casos de Covid-19. Porque não temos estrutura, não é só o Brasil, a grande maioria dos países não tem estrutura para testar. E os exames que chegaram, os chamados exames, os testes rápidos, eles não estão dando não têm um bom desempenho, eles não conseguem, né, ter um bom desempenho no que a gente chama sensibilidade e especificidade. Então, a Covid ainda é mais complexa do ponto de vista para a saúde pública, porque é misturada a série de outras doenças que a gente já acontecem nas populações. E que no Brasil, como o Naumar falou, gente, aqui são N epidemias. Tem lugares que a epidemia nem começou, porque nós somos um continente. Né? E temos aqui, passam 3 zonas de clima. Então, é diferente o clima e os vírus respiratórios, eles gostam de climas mais frios, eles se reproduzem, se multiplicam mais em climas mais frios. Então, é diferente o Rio Grande do Sul do Nordeste. E a região norte ainda é um outro caso, é outra zona climática. Então, isso está claro que está impactando nas ações, nas análises e ações de enfrentamento e administração. Se tivéssemos em tempo real, ou pelo menos com 1 ou 2 dias, os dados, pelo menos, de internações, né, que são geradas pelo Sistema Único de Saúde, esses dados são difíceis de serem analisados, porque eles é um sistema dado muito mais para pagamento de serviço, para pagar o serviço ao hospital, ao prestador de serviço. Então, ele só aparece depois de alguns meses, né? Mas alguns municípios estão conseguindo, e o Ministério da Saúde está conseguindo mostrar que nós temos um excesso muito maior de síndrome respiratória aguda do que os casos notificados como síndrome de respiratória aguda pela COVID ou pelo SARS-CoV-2, que é o agente. Então, impacta. Então, agora a gente sabe minimamente onde o vírus está circulando, porque os exames começam a ficar positivos. Mas a epidemia não atingiu o país inteiro ainda, e vamos ter vários picos epidêmicos. Então, o Brasil vai ter o pico epidêmico no final de maio, e nos municípios onde a epidemia começar em junho, e não é isso que vai acontecer. Então, são várias epidemias dentro de um país, ainda mais da extensão do Brasil.
O professor Neumar gostaria de comentar alguma coisa em relação a essa questão? Eu gosto muito de ouvir Glória, ela é muito clara, explica perfeita, e eu não preciso acrescentar muita coisa. Mas, nesse caso, a segunda pergunta, eu diria que a questão da notificação ou subregistro não impacta nada. As análises... enfrentamento não, ela tem razão. São tecnologias dominadas, conhecidas, e que estão à disposição. O que falta e o que é absolutamente necessário, eu estou insistindo nisso porque é a minha preocupação específica é que uma pandemia, as epidemias em geral, mas uma pandemia, e em especial uma pandemia nova, tanto que se chamou de novo coronavírus no início dessa pandemia, é preciso uma espécie de sintonia fina, um acompanhamento e ajuste de medidas, inclusive para poder deslocar os insumos e as equipes de um modo solidário. Alguém fez uma pergunta, que eu estou acompanhando aqui o chat, os comentários, né, também. Alguém fez uma pergunta importantíssima. O que é que quer dizer um ministro da Saúde, que recém assume, se preocupar com o que vai fazer com os ventiladores ou respiradores que estarão sendo comprados agora, que serão excessivos no futuro? Aí, a resposta é simples. Se tivéssemos um ministro que entendesse do tema, ele veria imediatamente que é uma questão de coordenação, distribuição e a capacidade logística do país, que é um país continental, Glória tem razão, de poder, onde estiver sendo mais necessário trabalho, inteligência, está ali concentrado e, ao mesmo tempo, isso ficar disponível para os lugares do território que, posteriormente, sofrerão os picos epidêmicos, que Glória mencionou, e que vão precisar desses insumos e materiais. E, para isso, a gente precisa de liderança, precisa de autoridade, precisa de coordenação e precisa do sentido de que tudo isso precisa de sensibilidade, precisa ser afinado num grau de detalhe em que tem. Por quê? Porque em países que são governados por mulheres, os resultados estão sendo demonstrados como melhores. Né? Eu mencionei há pouco a primeira-ministra da Noruega, posso também colocar a primeira-ministra da Alemanha. Né? E, em compensação, o desastre que os machos estão demonstrando, né? Machos como o desastre dos Estados Unidos. Estados Unidos, olha, é um desastre planetário. É um mau exemplo. É um desastre planetário. Alguém chegar e dizer assim, porque eu não acredito e estou aqui propondo que ou que não se faça nada ou que se faça tudo errado. Aí. E pior ainda, se alguém se diz assim, eu sou atleta, estou imunizado, o sujeito está pensando em si próprio, e alguém que tem a responsabilidade por um país, então não é uma brincadeira, não. Essa sensibilidade para que a gestão seja feita no detalhe e no pensamento mais empático, mais sobre o outro, mais sobre a família, pode ser até que seja a capacidade materna que os homens precisam rapidamente incorporarem para serem capazes de lidar com isso que está se tornando realmente talvez a maior crise da história por sua expressão no mundo contemporâneo. As pestes medievais, as grandes epidemias, as grandes pandemias, nenhuma delas teve uma rede de transporte mundial, uma rede de circulação de mercadorias tão globalizada como o mundo hoje. Né? É por isso que muitos que têm analisado de um modo muito sério e profundo esse tema estão propondo que deve ser a maior crise que a humanidade já enfrentou como espécie humana.
E para isso, só as mulheres nos salvarão. Viu? Patriarcado, né? Bom, por fim, eu gostaria de abrir para um comentário final de cada um de vocês, né? Aliás, os participantes aqui, os ouvintes, têm feito elogios atrás de elogios, né? Pela excelência do debate, pela excelência dos esclarecimentos, né? Então, eu gostaria de passar a palavra final para cada um de vocês, antes de encerrarmos a live. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, é muito bom trocar ideias, conversar, e eu gosto quando os participantes perguntam, né? E também dizer que é muito bom dialogar com a Naumar. E obrigada, Naumar, pela oportunidade. Aliás, eu vou lhe ligar porque eu quero procurar saber de algumas coisas que eu estou escrevendo, viu? Tá bom, minha palavra final também é agradecimento, especialmente a Glória, que sugeriu, mas a Ricardo também, que de alguma forma viabilizou, e estamos à disposição. Eu imagino que esse sentimento de disponibilidade precisa ser mais ampliado. Algumas questões que eu vi aqui no chat são fantásticas, precisaríamos só de mais tempo para lidar, e uma delas eu quero deixar talvez até como uma sugestão de pauta. Que comunidade é essa que precisamos resgatar e que é possível, há uma esperança de que essa pandemia nos faça repensar a natureza dos laços sociais, e isso pode ser decisivo para o futuro da humanidade. Boa noite a todos. Em nome da... Mas em nome da UFRB, em nome do NUPEF, Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica, do Instituto Nascente, de Huambo, Angola, em nome do CFP, Centro de Formação de Professores, aqui a unidade da UFRB, agradecemos a presença de vocês e por esse debate tão rico, né? E muito obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite. Gente.